Como ensinar o seu pré-adolescente a ser organizado e sem briga. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te trazer dicas, sugestões, eu vou trazer uma experiência que você vai realizar com seu filho para motivá-lo a ser mais organizado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, professora e especialista em inteligência emocional e aqui nesse canal eu trago vídeos para te ajudar na educação dos seus filhos. Se você está chegando agora, saiba que tem uma sequência de vídeos com roteiros de temas diversos para você ter um momento único com o seu filho. Eu aconselho, pare toda semana, 10 minutos, senta com o seu adolescente. Esse momento vai gerar uma conexão entre vocês e você vai ver a transformação na vida do seu adolescente. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido, se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você lembrou de alguma mãe que precisa desse conteúdo, já compartilha com ela. Então vamos lá ao conteúdo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar da virtude da ordem e eu quero começar de um jeito diferente. Eu sempre trago histórias ou sugestão de vídeos para te ajudar aí na conversa com o seu filho. Hoje eu quero começar de um jeito diferente, o seu filho vai amar. Nós faremos uma experiência. No vídeo de hoje eu quero trazer uma proposta diferente. Eu quero depois que você escreva aqui nos comentários como foi. Eu quero saber, hein? E para ensinar a virtude da ordem para o seu filho, hoje eu preparei algo bem legal. Vocês vão fazer juntos uma experiência. Eu fiz essa experiência aqui no projeto a qual eu trabalho com os pré-adolescentes. Lembrando que eu sempre deixo os links aqui na descrição para você acessar. Acompanhe meu trabalho lá no Instagram também. Tem um grupo no WhatsApp que você pode vir para esse grupo para não perder nenhum conteúdo. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Enfim, mas eu já realizei essa experiência com os adolescentes e dá muito certo. Eles precisam refletir, eles precisam entender aquilo que a gente está falando de uma maneira que eles queiram conquistar aquela virtude. A virtude, ela precisa ser conquistada. Então, a virtude da ordem é algo que a gente precisa ensinar desde muito pequenininho. Na adolescência já é um pouco mais difícil da gente ajudar os nossos filhos a conquistarem virtudes, principalmente a virtude da ordem, que é algo que ele deveria ter adquirido desde muito pequenininho, mas nunca é tarde. Na adolescência a gente vai conversar com o nosso filho de uma maneira que ele reflita, de uma maneira que ele compreenda a necessidade daquela virtude, o quanto aquilo vai ajudá-lo na sua vida. Então a dinâmica é a seguinte: eu separei aqui um pote de vidro, eu separei alguns ovos e arroz. E eu vou mostrar como que a gente vai organizar essa dinâmica. Eu sugiro que você não fale para o seu filho qual é o tema que será trabalhado. É assim que geralmente eu faço lá no projeto quando eu levo alguma experiência. Primeiro eu realizo a experiência e eu pergunto para eles: o que será que a gente vai aprender com essa experiência? O que você acha que a gente aprendeu com essa experiência? E aí eles são muito criativos e eles vão falando, às vezes acertam, às vezes não, mas é muito interessante, já é um engajamento, já é um motivo ali para você ouvir, acolher, dar risada. Então faça isso, você vai se surpreender. E depois você entra com a conversa, você traz para ele qual que é o tema do dia e aí eu vou te passar as orientações ao longo do vídeo. Então, de início, você vai dizer para o seu filho que a gente vai colocar uma quantidade de arroz no vidro e depois a gente vai completar com os ovos por cima e vamos ver o que vai dar. Então eu coloquei essa quantidade de arroz, certo? E aí a gente vai colocar os ovos por cima. E eu quero que seu filho perceba que com essa quantidade de arroz, os ovos, tá vendo só? Os ovos não couberam, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai tirar esse arroz e essa mesma quantidade de arroz a gente vai colocar depois e a gente vai colocar primeiro os ovos, depois a gente vem com o arroz por cima. Será que vai mudar alguma coisa? Você vai perguntar para o seu filho. Será? O que acontece se eu tirar esse arroz,
colocar os ovos primeiro e depois colocar a mesma quantidade de arroz. O que será que vai acontecer? E aí fique atento à resposta do seu filho e veremos o que vai acontecer. Esse pote está vazio, então é importante você manter a mesma quantidade de arroz. Você vai colocar os ovos. Quatro ovos. E agora nós vamos colocar a mesma quantidade de arroz que havíamos colocado antes. Olha o que aconteceu. A mesma quantidade de arroz e os 4 ovos estão aqui dentro. O que aconteceu? E aí você pergunta e vamos ouvir o que o seu filho vai dizer. É momento de acolher todas as sugestões que ele disser. E aí, depois de ouvir o seu filho, você vai falar que hoje a conversa é sobre a virtude da ordem. E a gente vai falar de rotina, a gente vai falar de tempo, a gente vai falar da importância de dar prioridade para aquilo que é mais importante para a gente. Então, se durante o dia a gente organiza a nossa rotina de uma forma que a gente coloque o que é mais importante, e aqui no caso os ovos estão representando aquilo que é mais importante para a gente no dia, aquilo que a gente não pode deixar de fazer, a gente acomoda. E depois a gente vem com aquilo que é o menos importante. E depois vai sobrar tempo para aquilo que a gente gosta de fazer, mas que não são prioridades. Como, por exemplo, um tempo para ficar no celular, um tempo para conversar com os amigos, um tempo para jogar videogame. Aquilo que ele pode sim fazer, mas que antes ele precisou ter se preocupado por ser prioridade na vida. Não deixar a prioridade para depois. O que acontece quando a gente ocupa todo o nosso tempo? Lembra quando estava só o arroz primeiro? E aí, depois, a gente foi encaixando o que era prioridade depois. Não coube. Então, o nosso dia, ele não vai conseguir se tornar um dia organizado, produtivo, se a gente primeiro, ocupar o nosso dia com aquilo que é menos importante e vir depois com as prioridades, porque nós estaremos exaustos, o tempo talvez não seja suficiente para a gente fazer aquilo que era tão importante e a gente vai se acostumando com essa vida desordenada e isso nos faz mal. Então, é essa reflexão que vai ficar com o seu filho. E aí, o que eu sugiro nesse momento? Nessa idade, os adolescentes, eles já conseguem se organizar, mas eles precisam de ajuda. Então, é o momento de pegar papel e caneta e organizar a rotina do seu filho. Será que ele tem horário para acordar, alimentação, horário de fazer tarefa de escola, leitura, aquilo que é mais importante que você gostaria que seu filho fizesse? Será que tem horário de oração? Será que tem horário para vocês se reunirem em família? O que você considera importante, que você quer que o seu filho coloque como prioridade? Ajude o seu filho a organizar isso e colocar no papel. Caso você tenha dificuldade de organizar essa rotina e você queira isso mais detalhado, tem um outro vídeo que eu já deixei aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, que pode te ajudar nessa organização do tempo, tá? Hoje o vídeo é sobre a virtude da ordem e a virtude da ordem envolve várias questões. Aqui a gente está falando de prioridade, de rotina, de tempo. Então eu aconselho que você coloque no papel, porque muitas vezes nós brigamos com o nosso adolescente, nós exigimos, porque a gente percebe que ele tem maturidade, que ele consegue por si só, que ele tem autonomia, mas muitas vezes ele não aprendeu a colocar isso no papel e a seguir
uma rotina e a gente pode ajudá-lo. Como seu filho visualizou, refletiu, ele entendeu que realmente a prioridade deve vir antes, vocês vão colocar isso no papel juntos, isso vai trazer muito mais clareza e a partir daqui você vai poder exigir, você vai poder cobrar, vocês podem fazer combinados, consequências do que pode acontecer caso ele não cumpra as tarefas. Talvez você esteja buscando esse vídeo porque o seu filho esteja extrapolando no videogame, no celular. Talvez o quarto dele esteja desorganizado, talvez você nem chegou aqui pensando na questão do tempo, da rotina. Talvez sua preocupação seja a questão de organização do quarto, talvez o seu filho seja aquele jovem, aquele adolescente que larga as coisas por aí, e aí você fica ali brigando, não sabe mais como lidar com essa situação. E aí eu volto na questão que virtude ela precisa ser conquistada. Muitas vezes nós, mães de adolescentes, a gente não sabe lidar com eles porque a gente briga e aí o nosso filho faz, quando ele faz, para que ele não leve bronca. Ele não entendeu a importância daquela tarefa. Por isso que a gente precisa mostrar, a gente precisa fazer o nosso filho refletir e parece óbvio mostrar para ele a importância de manter uma casa limpa, de manter um quarto organizado, de manter uma louça lavada, de todo mundo contribuir para o funcionamento da casa. Parece óbvio, mas a gente precisa dizer o óbvio para o nosso filho. E se a gente quer saber se os nossos filhos já conquistaram a virtude da ordem ou não, é só a gente parar de mandar. Será que se a gente não mandar, o nosso filho vai continuar ajudando nas tarefas que ele ajuda? A virtude é um hábito consciente. Então, se o nosso filho já adquiriu a virtude da ordem, se ele entendeu que aquilo é bom e importante para ele, ele vai fazer mesmo que a gente não mande. Essa é a diferença de conquistar uma virtude. Aqui no canal, inclusive, tem uma playlist de um livro que eu gosto muito, A Conquista das Virtudes, que nos ajuda a nos tornarmos pessoas mais virtuosas. Porque se nós não somos referência para os nossos filhos, se a gente cobra dele algo que a gente não pratica, pensa, isso para o adolescente é péssimo. Como que eu vou cobrar do meu filho uma organização se ele está vendo que eu não estou organizada? Se eu estou pedindo para o meu filho diminuir o tempo de uso do celular, mas eu estou ali abusando do tempo de celular, ele está percebendo que eu também não estou lutando, que eu também não estou me tornando melhor. Mas quando eu busco melhorar a cada dia, quando meu filho percebe que eu o amo e eu exijo dele porque eu quero que ele se torne melhor, e eu também estou buscando ferramentas para me tornar uma mãe melhor para ele, os nossos filhos precisam se sentir amados. Então, na cobrança no dia a dia, talvez ele nos enxergue como uma mãe chata. Mas quando a gente mostra para o nosso filho o óbvio, quando a gente mostra que a gente está se preocupando com o futuro dele, quando a gente mostra o quanto ele é amado, quando a gente mostra o que a gente está fazendo para tornar a nossa vida melhor, para que ele também tenha uma vida melhor, ele começa a nos admirar. E esse momento de conexão, essa proposta que eu trago aqui, de toda semana você parar 10 minutos, se conectar com o seu filho, trazer um tema interessante para que ele deseje melhorar. O adolescente, ele sim, ele deseja se tornar melhor, mas ele precisa primeiramente entender o quanto aquilo vai trazer de benefício para ele. Então, quando ele entender que ler um livro vai trazer benefício para ele, talvez demore para que você consiga fazê-lo compreender, mas é uma virtude, é um hábito que você consegue sim ajudá-lo. E esse momento de conexão é o primeiro passo, tá certo? Então até aqui você realizou a experiência com o seu filho, você fez ele refletir, você colocou a rotina no papel, ele entendeu quais são as prioridades, e aí aquele tempo do dia que sobrar, ele vem fazer aquilo que ele gosta, aquilo que é prazeroso, mas primeiro as prioridades.
E eu aconselho que você encerre esse momento com o seu filho, falando também, colocando combinados também sobre a ordem material, sobre a organização do ambiente, do seu quarto, seu guarda-roupa, sua cama, sua mochila, gavetas, o que na sua casa que precisa ser organizado. A gente precisa entender que nós precisamos organizar a nossa mente, precisamos ter uma vida organizada e o ambiente, ele faz com que a gente consiga se organizar também aqui dentro. E tendo feito combinado sobre a organização do tempo, rotina e tudo mais, façam também um combinado com relação à organização da casa, dos cômodos, o quarto do seu filho, o guarda-roupa, a gaveta, como que tá a organização do ambiente. E faça um propósito para a semana. Coloque no papel, caso tenha muitos ambientes a qual precisa ser colocado em ordem, não vai ser do dia para a noite. Então você pode fazer uma organização no papel, a cada semana um avanço, comemorando, celebrando as conquistas, percebendo que seu filho vem tentando e sim elogiando, porque esse também é um defeito que a gente tem aquela tendência de cobrar, aquela tendência de mandar, mas quando o nosso filho consegue, será que a gente observa? Será que a gente elogia? Será que a gente vê o esforço do nosso filho? Então, esse momento com o seu filho é importante também para avaliar. O que a gente conversou na semana passada? Será que você avançou? Será que você lembrou daquela conversa que a gente teve ao longo da semana? Você se esforçou? Então pare toda semana, retome aquela conversa da semana passada e assim eu tenho certeza que você vai ajudar o seu filho a cada semana se tornar alguém melhor, confiar em você, porque também a gente sabe o quanto nós nos preocupamos com os nossos adolescentes na questão das influências, das amizades. Então se conecte com seu filho para quando ele precisar de um conselho, quando ele precisar de um amigo, que primeiramente ele fale com você, que ele confie em você, mãe, pai. Então tenha esse momento de conexão com o seu filho. Eu espero que esse roteiro te ajude. Deixe aqui nos comentários se você tem feito, se você quer alguma dica de um outro tema, de algum conteúdo, coloca aqui que eu venho tentar te ajudar. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.